No Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino determinou a retirada de circulação de 4 livros jurídicos por considerar o material ofensivo contra pessoas LGBT e mulheres e ainda determinou multa de R$150 mil por danos morais coletivos pelo conteúdo das obras. Na decisão, o ministro afirma que alguns trechos dos livros Curso Avançado de Direito do Consumidor, Manual de Prática Trabalhista, Teoria e Prática do Direito Penal e Curso Avançado de Biodireito caracterizam a homossexualidade como anomalia sexual. Sobre as mulheres, uma das obras afirma que há um determinismo na sociedade de que, abre aspas, algumas das mulheres mais lindas e gostosas são de uso exclusivo dos jovens playboys, fecha aspas. Dino permitiu que os livros sejam reeditados e vendidos, desde que os trechos apontados na ação sejam removidos. O ministro afirmou ainda que a liberdade de expressão não é absoluta, permitindo intervenção judicial em casos de abuso. Silvio Navarro, muito boa noite. Estamos começando mais uma semana em Oeste Sem Filtro. Vale lembrar que os autores desses livros que foram censurados aí pelo ministro Flávio Dino são Luciano Dalvi e Fernando Dalvi. E como é que o caso chegou ao Supremo? Depois de um recurso do Ministério Público Federal, depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou um pedido para retirar essas obras de circulação, o caso chegou ao Supremo e aí o ministro Flávio Dino exigiu a retirada da circulação e também o pagamento de multa de R$150 mil. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Ana, querida. Piotr, meu amigo. Augusto, meu irmão, boa noite para você que começa a semana conosco. Isso é uma atitude típica de ditaduras. É quando o Estado, por meio do judiciário, no caso, decide o que pode ou não pode ser publicado, o que pode ou não pode ser consumido, lido. Isso é a mão pesada do Estado e se chama ditadura, atuando por meio de censura. A nossa história, em várias passagens, é marcada por atitudes como esta de um ministro que, segundo quem o anunciou para a corte, quem o colocou no Supremo Tribunal Federal, se vangloriou de estar colocando um comunista no Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse o presidente Lula da Silva quando Flávio Dino teve o seu nome votado e aprovado pelo Senado depois daquela sabatina com cara de chá de comadres que a gente assistiu. Então, o presidente da República disse com todas as letras, pela primeira vez um comunista chega ao Supremo. Isso é uma atitude de regime comunista, mas não só. A nossa história também é coalhada por decisões desse tipo, em períodos como o nazismo, em períodos até pregressos muito ruins. Fico pensando quando é que o ministro Flávio Dino vai determinar a censura ou vai queimar uma Bíblia. Porque muito do que é reclamado nesses casos citados, desses livros, que aliás o brasileiro, a maioria dos brasileiros, a ampla maioria dos brasileiros, só tomou conhecimento da existência desses títulos e desses livros porque o ministro Flávio Dino fez o que fez. Do contrário, não são títulos de circulação, não são livros didáticos, não são livros aprovados ou que passam pelo crivo do MEC, do Ministério da Educação, ou de nenhum outro conselho. Nesse caso, sim, poderia se discutir e debater se é algo adaptado do ponto de vista de conteúdo didático, programático, mas não se trata disso.